Bomba, bomba, bomba. Glória a Deus. Aleluia. Hoje vamos ter um ensino explosivo. Glória a Deus. Sinais nunca antes vistos. O tema da mensagem é sinais nunca antes vistos, nem mesmo os apóstolos realizaram. Sinais que nem mesmo os apóstolos realizaram. Amém? Portanto, hoje é o tema desta mensagem para a honra e glória do Senhor. E vamos iniciar aqui com alguns versículos bíblicos. Primeiramente, na imagem, vocês podem contemplar, temos aqui quatro, não é? Quatro, talvez, dos maiores falsos profetas atuais, mundialmente falando. Quatro dos maiores falsos profetas atuais. Que há muitos falsos profetas e muitos fazendo sinais e prodígios de mentira para os que parecem. Então, temos aqui o Dr. David Howard, do lado esquerdo, no canto superior esquerdo. No canto inferior direito temos o T.B. Joshua. No canto superior direito temos o Júlio César. E no canto inferior esquerdo temos aqui o Benny Evil. Benny Him. Amém? Glória a Deus. Benny Evil. Ele é alcunhado de Benny Evil. Glória a Deus. Malvado. Benny malvado. Não é In. Amém? Glória a Deus. E milhões de pessoas estão indo para o inferno através deles. Amém? Glória a Deus. Rova labasteri andarai. Nós temos uma missão. Glória a Deus. Vamos aqui à palavra do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Vamos então aqui à palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos uma missão. Glória a Deus. Qual é a nossa missão? Alguém pode dizer, qual é a missão? Já vais ver. Glória a Deus. Provérbios capítulo 24. Amém? Provérbios no capítulo 24. Primeiro vamos ver qual é a missão. Por que razão estamos aqui? A Bíblia diz o seguinte: se tu deixares livrar os que estão sendo levados para a matança, para a morte, se tu deixares livrar os que estão sendo levados para a morte e os que estão sendo levados para a matança, e se disseres, eis que não o sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Amém? Eu sei que as ovelhas estão indo para o matadouro, como cordeiros mudos perante o seu tosqueador. Estão indo para a matança. As ovelhas estão sendo levadas para a morte. E se eu deixar isso andar, eu como pastor não posso ver vir o lobo e tragar as ovelhas. Está lá em João capítulo 10. O bom pastor dá a vida pelo seu rebanho. Mas aquele que é mercenário e o que não é pastor vê vir o lobo e deixa as ovelhas. Deixa as ovelhas perto e foge. Então, está lá em João 10. Então a missão do bom pastor é guardar o rebanho dos falsos profetas. Aleluia. Porque se eu deixar as almas ir para a morte, para a matança, Deus vai cobrar de mim. Então é uma missão. João capítulo 10. Aleluia. Glória a Deus. Aramanagai, suricantas, nerianda, rapa, contuvanagai, saramanagai, ramanagaia. Aleluia. Jesus disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, e o que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então, e a Bíblia diz que ele, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele deu uns para... Aleluia. Deu uns para quê? Para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, visando a edificação do corpo de Cristo. Então existe pastores na graça. Aleluia. Jesus é o bom pastor, mas ele deu pastores. E a Bíblia diz que Jesus deu a vida por nós. Nós devemos dar a vida aleluia, pelos irmãos, pelo rebanho. Quem querer diga glória. Então há uma missão. Aleluia. Paulo também mandou notificar, fazer notório quem são.
Como é que tu vais saber que um remédio ele é venenoso? Pode ter efeitos, reações adversas. Quem quer diga glória. Sharabando glória prai, shurianda ramanagai. Aleluia. Ricanto alamaster. Pode ter sequelas, efeitos secundários. Pode ter reações alérgicas, contraindicações. Como é que tu vais saber qual é o remédio que tem contraindicações? Aleluia, em relação à tua vida, à tua saúde e o que não tem. Como é que tu vais saber qual é o remédio que tem efeitos secundários, perigosos para a tua saúde, se tu não souberes o nome desse remédio, aparente remédio, que mais é um veneno. Quem querer diga glória. Oh, Ramai, se eu te colocar um copo de cianeto e um copo de água, aparentemente é igual, aparentemente é transparente, mas um vai-te matar e o outro vai-te dar vida e vida com abundância. Então, ricantar, os falsos profetas, eles parecem-se com os verdadeiros, porque Satanás também se transfigura em anjos de luz. Mas são falsos. Olha aí, Romanos capítulo 16. Agora, primeiro eu quis falar qual é a missão. Versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis. A palavra notar vem do grego e significa, aleluia, assinalar. Eu tenho que marcar. É como se eu marcasse com um X. Olha este. Apontar. Que assinaleis, aponteis os que promovem dissensões, ou seja, divisões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Então é missão. Missão é que assinalar, é este. Aleluia. Rouva lá, baixar. Então são 4. 4, glória a Deus, santo. 4 dos maiores falsos profetas atuais. Um deles já dorme no colo do capeta, que é o T.B. Joshua. É interessante que este indivíduo era tão herético que eu já aqui expus várias das suas heresias. Ele vendia uma água que era a água da manhã, que tinha o poder para salvar. Já não era Jesus Cristo quem salvava, mas a água que ele vendia, da qual ele fazia comércio. E também fazia culto à luz das velas, que a vela curadora, que aquela vela iria curar. Um autêntico feiticeiro bruxo morreu, está no inferno, e agora tem até pastores aí tendo visões com ele voando. Houve um pastor, teve uma visão com ele voando nas nuvens, vestido de branco. Aleluia, ricanto la masteria. Aleluia, ricanto la manaia, suriandas néria. Amém. Aleluia, visão falsa, engano do coração, e adivinhação é aquilo que eles vos profetizam. Então tem gente aí tendo visões com o T.B. Joshua. Cuidado, meu irmão. Aleluia, ninguém vos engane. Aleluia, rouva astermiricaya managastia. Aleluia, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então é o seguinte, hoje vamos falar dos sinais. Glória a Deus, sinais. Quem crê diga aleluia. Vamos aqui para os sinais. Em Mateus 24 fala disso. Perguntaram para Jesus qual é o sinal da tua vinda. Aleluia. Ricanta labastéria. Aleluia. Qual é o sinal da tua vinda? Diz assim, diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, versículo 4, respondeu e disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, para eu tomar cautela, para eu não ser enganado, eu tenho que saber quem é que está a usar de engano. Quem é a pessoa. Aleluia. Ou alguém me diz quem é, ou vou conhecer a árvore pelos frutos. Glória a Deus, a árvore vai ser conhecida pelos frutos. Aleluia. Ou pelos sinais falsos. Glória a Deus, ou pelos ensinos heréticos. Por alguma coisa eu vou conhecer que a árvore, que aquele profeta, não vem de Deus. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Então muitos dizem, eu sou o Cristo. Havia o reverendo Moon, que ele era o pai e a sua esposa era a mãe. Também ele era um falso Cristo. Glória a Deus. Colocava no champanhe, nos casamentos que ele realizava, não é? Havia pactos de sangue. Tirava o seu próprio sangue, uma gota do sangue dele. Então já não é o sangue de Jesus Cristo, mas é o sangue do reverendo Moon que purifica do pecado. Cuidado. Falsos cristos há por aí aos molhos. Olha aí. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Mas o que mais me chama a atenção, porque vamos falar de sinais, é o versículo 23 ao 25. Então, se vos disserem, eis que o Cristo está aqui ou está ali, não deixem. Olha, Jesus está ali naquele pastor. Não há ninguém usado como aquele homem.
Não há ninguém tão usado quanto ele, ao qual Deus opera tanto. Aleluia. Olha, Jesus está ali naquela igreja, porque nenhuma outra igreja tem tanto poder de Deus como aquela. Cuidado. Então se alguém vos dizer, eis que o Cristo está aqui ou está ali, não deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os que dizem que eu vos tenho perdido. Aleluia. Então são sinais grandes. Aleluia. Ricantolamasterindaramaya. Oh, ricantolamaya. Oh, glória a Deus. Aleluia. Santo. Eles vêm até nós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha o que é que disse Jesus também em Mateus capítulo 7. Eles vão fazer tão grandes, ou seja, coisas ainda maiores. Maiores do que aquelas que os apóstolos realizaram. E diferentes. Sinais nunca antes vistos que nem os apóstolos realizaram. É isso que hoje vamos falar. Mateus capítulo 7, do 15 ao 23. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Novamente Jesus aqui nos advertindo. Que vem até vós para eu tomar cautela, eu tenho que saber o que é que define um falso profeta. Geralmente o falso profeta ele profetiza algo, prevê algo que vai acontecer e não acontece. Está lá em Deuteronômio capítulo 18, do 20 ao 22. Como eu saberei a palavra que o profeta não falou? Quando o profeta profetizar, falar e não se cumprir essa palavra, com soberba falou esse homem, não tenhas medo dele, não tenhas receio. Aleluia, glória a Deus. É um falso profeta. Porém, depois como vais ver também em Deuteronômio capítulo 13, tem profetas que dizem que tal sinal vai acontecer. Tal coisa vai suceder. Olha, agora vai acontecer aqui um sinal, um milagre. Aquela pessoa vai ficar cega. E acontece. Isso não significa que é Deus que está nele. Por vezes, Deus permite que esses sinais se cumpram. Para Deus provar a fé, se tu tens fé mesmo em Deus ou no profeta. Amém? Então, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, vêm até vós vestidos como ovelhas. Então, aparentemente, eles são santos. Têm roupas santas. Alguns até pregam santidade nas vestes, santificação do corpo, sã doutrina. Mas interiormente são lobos o quê? Devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, pois, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, por seus frutos os conhecereis. Nem todo... Então é assim, conheceremos pelos frutos. O indivíduo diz que ama as almas. Glória a Deus, mas pega numa pistola e encosta na cabeça de uma ovelha, como tem acontecido agora aqui no YouTube, como pela boca de 2 ou 3 testemunhas resolve-se toda a questão. Então há várias testemunhas dizendo que viram um fulano com uma arma, um indivíduo que mostrou a arma. Ele diz que tem arma, que já pegou numa arma para se suicidar. Então ele tem arma. Já está errado. A pessoa só pode ter arma se essa pessoa for um militar. E tem que ser usada só dentro dos limites previstos na lei. Ou se ele for um policial, um polícia. Ou se ele for um segurança que tenha porte de arma. Ou se for um caçador e a arma é só para a caça. Ou se ele tiver porte de arma derivada à profissão que exerce. Imagina que que ele é um empresário que ganha muito dinheiro. Então, para não ser assaltado, não é? O Estado, por exemplo, português, ou brasileiro, ou chinês, dá-lhe o porte de arma. Tem um documento em que ele pode andar com armas. É para defesa pessoal. Mas não é, a arma não é para ameaçar outros. Não é para cometer crimes. Não é para assaltar. Não é para assassinar ninguém. A arma não é para a pessoa suicidar. Porque quem suicida vai direto para o inferno. Então vemos. Rovalabashai. Que fruto é que o indivíduo que tem um porte de arma ilegal, uma arma ilegal, amém? Porque ele diz que ele é ex-traficante e ex-assassino. Portanto, já matou gente. Então é ex-assassino. E para que ele tem uma arma? Porque esse tipo de gente, o Estado do Brasil não vai dar porte de arma. Então tem porte de arma. Que fruto é que está dando? Nenhum. Está dando fruto que nunca nasceu de novo. Nunca foi liberto. Fruto de injustiça. Então é bem claro. Pelos frutos eu conheço. Outro diz que é profeta, mas já está no segundo, no terceiro casamento. Que fruto é que está dando? Adultério. O outro diz que é profeta, mas mente. O outro diz que é profeta, mas rouba. O outro diz que é profeta, mas adultera. É pedófilo. Glória a Deus. Então, falsos profetas. Pelos frutos eu vou conhecer a árvore. Quem queria diga glória. Rimanai suricanta lamastéria. Aleluia. Porventura colhem-se uvas dos pinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, pois, toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore má produz maus frutos.
Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, por seus frutos os conhecereis. Mas naquele dia eles vão dizer, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Naquele dia vão dizer Senhor, Senhor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizámos nós em teu nome? E em teu nome não expulsámos demónios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, todos vós praticais iniquidade. Então eles vão fazer sinais. Expulsar demónios, curar enfermos, limpar leprosos, rouva lá, managa, saia, fazer milagres, maravilhas, profetizar em nome de Deus. Então, porque a gente está a falar de sinais, vai haver sinais. Então, sinais nunca antes vistos é o tema da mensagem. Glória a Deus, quem crê diga glória. Santo é o nome de Jesus. Glória seja dada a Deus, quem crê diga glória. Aleluia. Sinais e vão fazer tão grandes sinais que, se possível for, enganarem os teus escolhidos. Vamos agora a alguns exemplos. Amém? Temos aqui um exemplo de um sinal nunca visto. Realmente é nunca visto. Aqui há uma postagem, amém? Que diz assim, nunca visto, demónio expulso com a sombra do pastor Júlio. Bem, a Bíblia fala, glória a Deus, vamos aqui então para a Bíblia, para a palavra do Senhor. Vamos aqui à Bíblia, glória a Deus. Então, isto é um milagre, glória a Deus. Glória a Deus. Porque hoje vamos falar do quê? De sinais nunca antes vistos, nem os apóstolos realizaram. Ou coisas que só aconteceram uma ou duas vezes na Bíblia. E agora, esses falsos profetas querem ter a mesma unção que tinham os apóstolos. Para alegar que eles são os apóstolos dos últimos dias. Ou o homem mais usado, a mulher mais usada. Amém? Glória a Deus. Será que a sombra do pastor Júlio expulsa o demónio? Será mesmo verdade? Vamos aqui para a Bíblia. Glória a Deus. Amém? Já vais ver que isto é falso. Não procede. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Quem crê, diga glória. Rimanai. Atos 5, do 14 ao 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do 14 ao 16, diz assim. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como de mulheres, crescia cada vez mais. Portanto, havia pregação do Evangelho, havia milagres, havia sinais genuínos, sinais do apostolado genuíno, não estes falsos apóstolos. Então, a multidão crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas. Pegavam nos enfermos e os transportavam para as ruas. E os punham em leitos, em camas e em camilhas, em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Amém? Glória. Isto só está aqui descrito, só aconteceu uma vez. Não é que só acontecesse uma vez, mas era coisa da Igreja Apostólica. Pode acontecer nos dias de hoje? Pode. Mas não por um falso profeta, como é o caso do Senhor Júlio, que eu não vou tratar de pastor. O Senhor Júlio disse que Deus é um Deus perverso. Ele estava dizendo, o nosso Deus é um Deus tão santo e perverso. Sim, perverso. Deus é um Deus perverso. Então o Deus que ele serve é um Deus maligno, um Deus mau, perverso. Mas o meu não. Um homem que disse que quem ora uma hora é fariseu, quem ora 2 horas é fariseu, quem ora 3 horas é fariseu, devemos orar pouco, 15 minutos bastam, e Jesus nem orava tanto assim. Será que Jesus nem orava nem uma hora? Então ele é um falso mestre, um falso profeta. Amém? Aleluia, porque, aleluia, os demónios, eles vão imitar o poder de Deus para enganar. Este homem é usado, grandes demónios é usado. Este homem é usado por demónios muito fortes. Em querida diga glória. Todos estes 4 falsos profetas e muitos outros são usados por demónios muito fortes. Aleluia. Ricantalabassamaya. Olha aí. 2 Coríntios capítulo, aleluia, glória a Deus. Aramanagai. Ripalai 11. Do 13 ao 15. Agora vamos aqui.
Glória seja dada a Deus. Porque tais apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurantes, ou seja, se disfarçando, se mascarando de apóstolos de Cristo. E não é maravilha porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Se transfigurar é disfarçar. Não é, pois, muito que os seus ministros se disfarcem de ministros de justiça, o fim dos quais será de acordo com as suas obras. Aleluia! Sharamanagai. E agora vamos aqui provar que os mesmos sinais que os apóstolos operaram, os falsos apóstolos podem operar. Mas são sinais de mentira, são falsos sinais. Vamos aqui para Êxodo. Aleluia. Antes de irmos para Êxodo, vamos aqui para 2 de Timóteo, capítulo 3, diz assim. Isto são as características desses falsos profetas. David Ower, Benny Hinn, amém? Benny Hinn diz, don't say you have Christ, you are Christ. Não digas que tu tens o Cristo, tu és o Cristo. Aleluia. Rimanai. Nunca mais digas seja feita a tua vontade. Palavras do Benny Hinn. Não permitas que estas palavras destruidoras da tua fé saiam da tua boca. Palavras destruidoras da tua fé. Quando o próprio Jesus disse em Mateus 6, 10, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então, peraí, eu fico com a palavra de Jesus ou a palavra do Benin? Disse, nunca mais digas seja feita a tua vontade. Não permitas que estas palavras destruidoras da tua fé saiam da tua boca. Um homem que se associou ao Papa. Foi 3 vezes, todos os anos, aliás, vai ao Vaticano, mas tem fotos com o Papa João Paulo II por 2 ou 3 ocasiões e com outros papas. Estamos a falar do Benin. Outro homem que enganou muita gente foi o Billy Graham, que era o evangelista do século, um dos maiores falsos mestres que já existiu. Disse, quando se trata de inferno, eu não creio que seja de fogo literal. Seja um fogo literal. Não é? Ele queria que até... E o Billy Graham queria que até no meio budista, no meio hindu, no meio islâmico, haveria salvação. No meio ateu. Então, ele era universalista e era papista e era ecuménico. Tal como o Benin é ecuménico. Aleluia. Ricantalabastéria. Nem ainda no meio evangélico encontrou tanta fé como encontrou na missa que ele assistiu lá quando morreu o Papa João Paulo II, entre o povo católico, elogiando o povo católico. Então, quando tu vês alguém elogiando o catolicismo, não é? Exaltando a Igreja Católica, exaltando os papas, já sabes que está associado. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos, ou seja, eles não amam as almas, amam a si mesmos. Avarentos, presunçosos. Então eles aleluia, presunçosos, ou seja, pretenciosos. Como, por exemplo, o Júlio César disse assim, eu nunca vi Deus usar tanto outro pastor, aleluia, na terra como me usa a mim. Então, ele é o homem mais usado do mundo. Então, é amante de si mesmo. É presunçoso, tem a pretensão de ser superior, soberbo, blasfemo, desobediente a pai e mãe, ingrato, profano, sem afeição natural, irreconciliável, caluniador, incontinente, cruel, sem amor para com os bons, traidor, obstinado, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então estão na carne. Se tu és amigo dos prazeres da carne, estás na carne, estás no pecado. Tendo aparência de piedade. Alguns até vestem todos de branco. Não é que eu tenha alguma coisa, eu também tenho roupas, às vezes também visto de branco. Aleluia, mas qual é o objetivo? A pessoa veste branco porque gosta de branco? Ou a pessoa veste de branco porque quer parecer o mais santo? E os outros são profanos. Mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Portanto, aparecem piedosos, puros, santos, justos, humildes, mas negam a eficácia, destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres néstias, levadas de várias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, ou seja, levadas de vários maus desejos carnais, sensuais, que aprendem sempre e que nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, e como James e Jambes resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, a sua loucura, como também foi daqueles. Então, é bem claro. Aqui, agora porquê que citei Janes e Jambes? Porque tu agora vais ver, amém? Porque fala que a sombra do pastor Júlio expulsou os demónios, tal como a sombra de Pedro. Ok. Agora vamos ver, então ele quer se igualar ao apóstolo Pedro, só que o apóstolo Pedro nunca disse que Deus é um Deus perverso. O apóstolo Pedro nunca disse, olha para as minhas asas, eu também tenho asas como os anjos.
Vê como são grandes e quando estão em guerra elas se abrem. Então o apóstolo Pedro nunca disse isso. O apóstolo Pedro nunca disse que Jesus nem orava tanto assim, que Jesus nem orava uma hora. Quando Jesus repreendeu o próprio Pedro, dizendo, vocês nem ainda uma hora conseguem velar comigo. Uma hora orando, quanto mais. Então Jesus passava a noite inteira em oração. Então, se quem ora muito é fariseu, Jesus era o rei dos fariseus, que ele orava mais do que todos nós. Vivia sempre em oração, clamor e súplicas. Honra, massa, e nós devemos seguir o seu exemplo. Então, meu irmão, falso profeta, Júlio César, fez o mesmo. Ele é um bruxo, ele é um feiticeiro. Ele é um endemoniado, ele não tem Espírito Santo. E quem o seguir vai para a condenação. Digo sem medo de errar. Olha aí em Êxodo. Rai Shurikantarai. O mesmo que ele fez, fizeram os feiticeiros. Aleluia. Andaramaceia. Aleluia. Janos e Jambos, os mágicos. Ele é um mago, irmão. Ele tem um demónio muito forte operando nele. E o povo acha que é Deus. Cuidado. Rina sapa kovana kashoto kovanaya. Labrakantoko faramana. Chorama. Êxodo capítulo 7. Aleluia. Êxodo capítulo 7. Vamos aqui para o versículo 19 até ao 8:19. Vamos ler aqui a ver se eles não fazem o mesmo. Os bruxos. Não é? Só há duas coisas que o diabo não pode fazer na vida do Júlio César, na vida do Dr. David Auer, na vida do T.B. Joshua, que já dorme no colo do capeta, e na vida do Benny. É ressuscitar a pessoa fisicamente, porque Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá, João 11:25, quem querer diga glória, e também espiritualmente, tirar uma pessoa do pecado e ressuscitá-lo para, aleluia, a vida eterna, aleluia, quem querer diga glória, ressurreição física e espiritual, só isso não consegue. Temos aqui o versículo 19. Disse mais o Senhor a Moisés, diz a Arão, toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito e sobre as suas correntes e sobre os seus rios e sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal. E os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, olha aqui, os magos do Egito, Janes e Jambres, fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Então Pedro, através da sua passagem, Deus utilizava-se da sua passagem, da glória que estava na vida de Pedro, para que, através da sua sombra, onde a sombra de Pedro passava, os enfermos eram curados. Aconteceu sim. Mas o demónio está a fazer o mesmo na vida do Júlio César, para enganar o povo. Rimanai, os magos fizeram o mesmo. Os magos do Egito fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para a sua casa, nem ainda nisto pôs o seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem a água, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Capítulo 8. Depois disse o Senhor a Moisés, vai a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares, deixá-lo ir, eis que eu ferirei com rãs em todos os seus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório e sobre a tua cama e às casas dos teus servos e sobre o teu povo e sobre os teus fornos e as tuas amassadeiras, e as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés, diz a Arão, estenda a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques e faz subir as rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito e subiram as rãs e cobriram a terra do Egito. Então, olha aí, os magos, os mágicos, tal como estes falsos profetas atuais, são mágicos, são magos, fizeram o mesmo com os seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou Moisés e Arão e disse-lhe, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo e depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E disse Moisés a Faraó, diga-me dizer-te quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e pelo teu povo para tirar as rãs de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. E ele disse, amanhã. E Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas e dos teus servos e do teu povo, e somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs,
que tinha posto sobre o faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E juntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: Diz a Arão, estenda a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim. E Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado, e todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam, não conseguiram. Quer dizer que o poder do Júlio César, em relação aos verdadeiros profetas atuais, ele é limitado. Ele pode fazer muita coisa, mas chega a um ponto que parou. Aleluia. O poder do Benihim é limitado. O poder do Dr. David Orr é limitado. Tem um limite. Eles podem imitar muita coisa, mas chega um pouco, não podem. Mas não puderam. Rabai, e havia piolhos sobre os homens, nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém o coração do Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor havia dito. Amém? Olha aqui, mais aqui. Temos aqui mais. Deuteronômio 13. Deuteronômio 13. Para tu saberes. Mas o Júlio César ora e acontece sinais. Ok, acontece sinais. Já te vou dizer uma coisa. Aleluia. Se tu seguires o Júlio César, tu vais para o inferno. Quem seguir Júlio César, Benihim, Dr. David Orr, quem seguir esses falsos profetas, irá para o inferno. E aquele que já morreu, tipo Joshua. Porque depois esses profetas geraram muitos outros imitadores. Quantos, não é? Hoje dizem que têm o dom do arrebatamento. Mas porquê? Porque viram o Júlio César, pediram o mesmo dom que ele tinha. Não é? O Júlio César expulsou um demónio, supostamente, com arco e flecha emprestado do anjo. Então, olha que o anjo agora ficou muito bravo, está irado. O anjo está bravo. O anjo está bravo. O anjo vai vir à procura do arco e da flecha. E houve aí o presbítero Tiago, diz que estava orando uma campanha de 70 dias ou 77 dias e recebeu a mesma flecha do pastor Júlio César. Então, espera aí. Vê. Porque depois os mesmos sinais que há no falso, nos outros que estão a segui-lo, também vão começar a operar. Dom do arrebatamento. Que, supostamente, surgiu com Kenzo Atsushi. E ele diz, eu sou o primeiro depois do Kenzo. Kenzo que nem existe. Então, um dom inexistente. E hoje, quantos têm o mesmo dom? Do arrebatamento. Quantos estão mandando as pessoas para o céu e para o inferno? Então, fica atento, meu irmão. Se tu estás numa igreja em que tem alguém que diz que tem o dom do arrebatamento, o mesmo dom do pastor Júlio, é melhor sair dessa igreja. Procurares uma igreja que não tenha o dom do arrebatamento. O arrebatamento é bíblico. Deus pode te arrebatar como me arrebatou a mim. Mas o dom do arrebatamento, eu sinceramente não creio nesse dom. Não vem incluso na lista dos 9 dons que estão em 1 Coríntios 12. Aleluia. Rikai abandagai, pai, do 1 ao 11. Eu não creio. Amém? Que o homem que tem poder de mandar para o céu e para o inferno, manda para o inferno, né? E dá ordens no anjo. E diz o que é que está a acontecer e o que é que vai acontecer. Então é algo manipulado pelo homem, não é algo fluido em que o próprio Deus revela. Chorabando glória praia shuri cantas neriai, sem interferência do homem. Porque tu vais ver arrebatamentos na Bíblia, mas nenhum deles foi projetado pelo homem. Amém? O próprio Deus arrebatou. Olha aí, Ricantolamas. Êxodo capítulo 7. Aliás, perdão. Deuteronômio capítulo 13. Mesmo que o sinal se cumpra, o fulano diz, olha, agora tu vais ficar paralítico. Ele não na escola, tá bem? Tá. Deixa mesmo que ele diga, tu agora vais ficar paralítico. Glória a Deus. Quem querer diga glória. E acontece. Tu agora vais ficar ceguinho. Acontece. Vais ficar mudinho, mudo. Porque o mesmo anjo de Zacarias apareceu aqui. Como disse o Júlio César. E aconteça, não quer dizer que esse homem é de Deus. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio e acontecer, suceder, então ele diz, olha, vai acontecer isto. E aconteceu. Ainda que seja uma profecia. Amém? Porque, por exemplo, nas eleições do Brasil, era fácil alguém profetizar e acertar. Mesmo um falso profeta dizer, olha, vai ganhar o Lula. E o Lula ganhou. Amém? De uma forma legítima ou ilegítima, não sabemos. Se houve ali esquema ali, isso não sabemos. Se de uma forma legal ou ilegal, não sabemos. Correta ou incorreta, não sabemos, mas ganhou. Então era muito fácil alguém profetizar que ia ganhar o Lula, e o Lula ganhou, e se tornar um profeta de Deus, não é por aí. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, ou seja, ele profetizou algo que iria suceder, um sinal que iria acontecer, e aconteceu,
Aleluia. Mas depois o que é que ele vai fazer? Vai dizer, vamos após outros deuses. Olha, venham-me seguir a mim, porque eu sou o homem. Não há homem com mais amor do que eu. Na internet, no YouTube. Aleluia. No Brasil, no mundo. Em Portugal, no mundo. Arjarabai. Que deuses. Eles próprios se farão deuses. Que não conheceste e sirvamos. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Mesmo que se cumpra. Mesmo que haja sinais grandes. Aleluia. Deus está provando a tua fé. Rovalabaia. Versículo 4. Após o Senhor vosso Deus andareis. Aleluia. E a Ele temereis. E aos seus mandamentos guardareis. E a sua voz ouvireis. E a Ele servireis. E a Ele vos achegareis. E aquele profeta, ou sonhador de sonhos, e aquele profeta, ou sonhador de sonhos, morrerá, pois falou em rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da escravidão, da servidão, para te apartar do caminho que tornou o Senhor teu Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio tinto. Ele vai morrer, vai para o inferno. Morre e vai para o inferno, esse profeta. Amém? Então, todo profeta... Porque a Bíblia diz, eu sou o Senhor teu Deus e minha glória, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42:8. A Bíblia diz, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quem querer diga glória, 31, 32. Então, tu começas a ver, espera aí. Então, se eu faço um milagre, um prodígio, se eu anuncio um sinal, se eu profetizo algo, é para a glória, não é para a minha glória. Não é para ganhar seguidores para mim. E eu não ganho alma. Quem ganha almas é Deus. Deus pode me usar, sim, para ganhar almas, para libertar os endemoniados, para curar os enfermos, para operar milagres, sim, mas a glória é toda para Ele. Eu sou apenas um vaso de barro. A glória é toda dele, porque dele, por Ele e por Ele são todas as coisas. Agora, quando a pessoa se exalta, quando a pessoa começa a dizer, olha, não há outro igual a mim. Olha, ninguém tem tanto amor quanto eu. Olha, ninguém faz isto que eu faço as boas obras. Então, cuidado, sai dela, povo meu. Aleluia. Estou a abrir os olhos espirituais e ao povo. Então já vimos aqui que esta sombra aqui é sombra, mas não é de Deus. Amém? Olha aí. Outro sinal estranho. Vídeo assustador. É tudo títulos espampanantes para chamar a atenção e gerar visualizações. Só esta postagem dele tem 632 mil visualizações. Mais de meio milhão de pessoas foram ver. Destes, quantos deixaram like? Se calhar a maioria. Talvez 500 mil creram. E estão seguindo este homem rumo à perdição. Fora estão inscritos no canal dele. São, nos dois canais, mais de 1 milhão de pessoas. Então, indo para o inferno, indo para a perdição. Vídeo assustador. Epá, vou ver um vídeo para me assustar. Vou ficar assustado. Oh, cheio de medo. Ai, que medo. Quando a Bíblia diz que Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus está nele. E o amor lança fora o temor e aquele que teme não é perfeito em amor. Então não quero me assustar. Aleluia. Não temerás terror noturno, nem seta que voa o dia, nem peste que andas correndo, nem praga que estoura meio-dia. 1000 queiram ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Haramanagasai. Deus não nos deu o espírito de escravidão para andarmos outra vez em temor, mas um espírito de ousadia e de coragem. E de fora ficarão os medrosos. Apocalipse 21:8. Então já começa com um título errado. Anjo. O anjo que visitou Zacarias desce na terra. É impressionante. Então o mesmo anjo desce na terra. O anjo que visitou Zacarias, que ficou Zacarias mudinho, não é? Aleluia. Então aqui veio a unção da mudez. Repara, nenhum profeta, pelo menos que se encontre escrito na Bíblia, disse tu agora vais ficar mudo e ficará mudo. Mas este aqui, Júlio César, tem o poder de dizer, olha, tu agora vais ficar mudo. Então, unção da mudez. Agora, uma nova unção da mudez, pegando numa coisa que só aconteceu uma vez na Bíblia e que não foi feita pelos apóstolos, mas pelo próprio Deus. O próprio anjo, aleluia, feriu Zacarias. Zacarias ficou mudo, aleluia, até o dia que se cumprisse a profecia. Olha aí. Vamos então aqui ver aqui a unção da mudez. Lucas capítulo 1, do 5 ao 20. Lucas capítulo 1, do versículo 5, diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos diante de Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade.
E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, ficou perturbado, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, mas será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele o Espírito e a virtude de Elias para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto, pois que já sou velho e a minha mulher avançada em idade? E respondeu o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. De relatar que este anjo era o anjo Gabriel. Amém? O anjo Gabriel assiste diante de Deus, mas, segundo o Júlio César, Deus designou Gabriel para assistir o falso profeta que ele é. 24 horas por dia. Peraí, será que Gabriel está lá no céu ou está acompanhando 24 horas por dia um falso profeta aqui na terra? É a pergunta que fica para os irmãos. E muita gente dizem: Gabriel, mete a espada Gabriel. No Rio de Janeiro tem um que diz: mete a espada Gabriel. Faz ele ajoelhar Gabriel. Faz ele lamber o meu pé Gabriel. Só falta dizer isso. Outro diz Gabriel. Tem um também, aleluia, vários que também supostamente têm o dom do arrebatamento, é tudo com Gabriel. Eu pergunto, quantos anjos Gabriel existem? Existe mais do que um? Existe vários? 2, 3, vários? Aleluia. Pode Gabriel estar em mais do que um lugar ao mesmo tempo? Pode estar em todos os lugares? Ele é onipresente? Não, meu irmão. Então isto não é anjo Gabriel nenhum. Os anjos Gabriel, aqui é, na escritura é, mas nesses profetas não é. Amém? Eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus, e fui enviar a falar-te e a dar-te estas alegres novas. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que a sua tempo de cumprir. Então, isto foi algo que o próprio Deus enviou a Gabriel. Como Zacarias foi incrédulo, como sinal que as coisas se iriam cumprir, era um sinal. Não foi que Deus feriu Zacarias por causa da rebeldia, desobediência ou incredulidade, porque a pessoa não é obrigada a crer em Deus. Deus não obriga ninguém. Aleluia. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus não obriga. Olha, se tu não te converteres, vou-te matar já. Vais morrer, vais para o inferno. Não é bem assim. Isso acontece é com os falsos profetas. Porque já foram muitas vezes repreendidos, endureceram a sua cerviz, ficaram com a mente cauterizada e agora serão quebrantados repentinamente sem que haja cura. Como é o caso desses 4 aí. Vão ser quebrantados repentinamente sem que haja cura. Porque já blasfemaram, já enganaram muito. Já foram repreendidos e continuaram na rebeldia. Então, mente cauterizada, vão para o inferno. Nós temos que orar não pelos falsos profetas, mas pelas ovelhas que estão sendo enganadas pelos falsos profetas. Olha aí. Ricantola masteria da lamaia. Choramanagasuri cantasneria da lamaia. Nós vemos aqui, irmão, uma situação que só aconteceu uma vez na Escritura e que nunca antes foi vista. Ou seja, não foi pelo poder de um profeta, neste caso do Júlio. Nenhum apóstolo ou profeta teve o poder de mandar alguém ficar mudo, mas o próprio Deus, através do seu anjo, como sinal que aquilo que o anjo, a mensagem que o anjo trouxe iria se cumprir, né? Ficou Zacarias mudo até que o tempo se cumprisse. E Isabel, não é, desse à luz o seu filho João o Batista. Glória a Deus, que foi o maior profeta nascido de mulher. Então nós vemos aqui claramente, irmãos, claramente a palavra. Então isto aqui são coisas, sinais nunca antes vistos. Nem os apóstolos realizaram este milagre do mudismo, do mudinho. Glória a Deus, glória a Deus. Quem crê, diga glória. O mesmo anjo de Zacarias está aqui. Desce na terra. Mais uma palhaçada aqui. Mais uma palhaçada. Arrebatamento ao céu. Jesus viu Jesus e ficou cego. Um dos mais fortes que eu já vi. Então, este homem alega ter o dom do arrebatamento. Ele diz: eu sou o primeiro depois do Kenzo Atsushi. Kenzo que nem sequer existe, nunca existiu. Existe um testemunho falso e circulando na internet, já traduzido em várias línguas. Não é? Falso. Amém? Falso. E quem duvidar,
Quem duvidar que é falso, glória a Deus, eu dou-lhe 1000 euros. 1000 euros é dinheiro, vais ganhar dinheiro. Se tu duvidaste, não é só duvidar. Quem provar que ele é verdadeiro, que a pessoa existiu e o testemunho é verdadeiro, não é história inventada, né? Eu dou 1000 euros a essa pessoa. Se ele for brasileiro, recebe mais ou menos 4000 reais. Dependendo da taxa do câmbio que tiver, é a taxa que tiver. Se for 4000 é 4000, se for 3000 é 3000. Então 4000 reais dá jeito. Quem não quer 4000 reais? Né? E aposto a minha própria salvação. Se Kenzo é vivo ou existiu na Terra, se Robert Azul existiu, morreu então. Aleluia, perca a salvação. Eu ponho a minha salvação, a minha vida e o dinheiro, tudo. Fica tudo para vocês. Kenzo não existe. Kenzo foi uma narrativa inventada por um youtuber brasileiro. É uma história criada no Brasil. Não tem nada a ver com o Japão. Ele supostamente nasceu no Japão, esse Kenzo, segundo relata o pseudo-testemunho, e vivia desde os anos 80 nos Estados Unidos da América. Então ele não falava português, nem à lei do cacete, nem à lei da cabeçada. Então isso não tem lógica. Uma pessoa ter uma grande experiência com Deus, né? Um grande encontro com Deus, foi arrebatado por Deus. Deus falou com ele cara a cara. Por outras palavras. E depois, quando vai contar o testemunho, não conta, envia escrito em japonês, né? Para que alguém traduza para o português, ou escrito em inglês para que alguém traduza para o português. Não tem lógica. Num país distante que nunca pisou, nunca evangelizou, nunca foi e que nem conhece a língua. Isso não tem pés nem cabeça. Então, Kenzo não existe. Além disso, tem várias heresias nesse pseudo-testemunho. E este homem, há uns anos atrás, quando ele surgiu, disse: eu sou o primeiro e o único a ter este dom no Brasil. Do arrebatamento. Entretanto, a gente vai ver, tem outros aí. Poderia citar N nomes: Flávio Gisele, Bispo Paulo Geraldo, também dizem que tem o nome. Edna Leopoldina, que na sua igreja diz que já mais de 900 pessoas ou 1000 pessoas foram arrebatadas também. Então, tanta gente aí que tem que saíram. Vários outros fundaram até a igreja no Nordeste, que eram obreiros deste Júlio César. Vários que saíram. Eram membros e obreiros, todos têm o dom do arrebatamento. Então não é o único, mas pronto. Então há vários aí, vários que se calhar já tinham antes dele ter. Mas pronto, ele diz que ele era o primeiro. Mas depois dele ver a fábula dos Atsushis, já disse, surgiu em 2016, de Kenzo Atsushi, ele disse: eu sou o primeiro depois do Kenzo. Então ele era o primeiro, agora já não é o primeiro, é o segundo. Kenzo não existe, logo esse dom também não existe. Aleluia. Oramanagaya, Bandogovasneri Playa. Ele diz que já tinha este dom já desde da IPDA. Por isso, se calhar, é que foi corrido da IPDA. Porque lá a Igreja Pentecostal de Deus e Amor não vai muito à bola com estas inovações aí. Novos dons aí que não vêm nem na Escritura. Ordens aos anjos. Porque Deus pode enviar os seus anjos para te guardar. Tu podes pedir a Deus para enviar os anjos. Agora tu tens o anjo Gabriel como um cachorrinho. Isso está errado. Então, arrebatamento ao céu. Viu Jesus e ficou cego. Ok, ele teve o poder de cegar alguém. A unção da cegueira. Ele aqui quer imitar quê? Quer imitar o apóstolo Paulo. Em Atos dos Apóstolos. Vamos aqui. Coisas só aconteceram uma vez na Bíblia. Ele quer estar ao nível dos apóstolos. Eu queria dizer glória. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 12. E Pedro, com João, eu creio que talvez seja o 13. Amém? Exato, 13. É isso. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. Amém? Hoje temos o Júlio César, temos o Dr. David Howard, temos o Tibi Joshua, temos o Benin, temos dezenas de outros. Estes são 4 dos mais famosos. São famosos, são ricos e famosos. A característica é que todos eles são ricos e são famosos. Rich and famous. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava ouvir muito a palavra de Deus. Mas resistia Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo,
que traduzido para o português é pequeno. Glória a Deus. Vem de Saul, vem do hebraico, e Paulo é o nome romano do apóstolo Paulo. Cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a injustiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí agora a mão contra ti, a mão do Senhor, e ficarás cego, recante, sem ver o sol por algum tempo. Então uma cegueira temporária. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Então este sinal foi para quê? Este sinal foi como um juízo temporário sobre o falso profeta, foi juízo, porque ali ele ficou cego, né, e fez figura, fez figura né, ficou completamente inutilizado, não é? Porque ele estava anunciando outro falso evangelho. Como o falso evangelho que está a ser anunciado pelo Júlio César, que Deus é um Deus perverso. É o evangelho que ele está anunciando, que Jesus nem ora uma hora. Porque se orasse uma hora, Jesus seria fariseu. Jesus nem orava tanto assim. Anulando que Jesus passava a noite inteira a oração. Então, distorcendo a Bíblia. Amém? Glória a Deus. Então, Rovalabassaia Pantoramanaga Xéria. Está aqui. Aleluia. Isto só aconteceu uma vez e ele agora quer que a pessoa, noutro contexto, porque aqui foi um contexto de juízo. De juízo. Um juízo temporário, mas um juízo sobre este falso profeta. Amém? E que também serviu de sinal para a pessoa crer. Agora, qual é a treta agora? Mandar alguém para o céu para depois a pessoa ficar cego. Ai, estou cego. Qual é? Não é? Isso é para quê? Para que ele faça um sinal que nem os apóstolos fizeram, que é mandar alguém para o céu e para o inferno. Eu pergunto, qual dos apóstolos teve o dom do arrebatamento? Porque estamos aqui a ver aqui, ele diz que tinha o dom do arrebatamento, não é? Tinha o dom do arrebatamento. Qual dos apóstolos? A Bíblia fala que Pedro, Tiago e João eram as colunas da igreja primitiva. Pedro, Tiago e João. Eu pergunto, qual dos apóstolos enviou alguém para o céu para ver Jesus, para ver Deus, né? E a glória de Deus, e o trono de Deus, aleluia, e o rio da água da vida, e qual dos apóstolos enviou alguém para o inferno, para ver os demónios, para ver as almas sendo castigadas, e até para ser atormentado, porque ele mandava as almas lá, né? Para sentir a amargura das almas. Não, eu tenho que ir para o inferno para que se converta. Então, eu pergunto, eu preciso de ir para o inferno para me converter? Eu creio, Deus pode-me revelar no inferno, pode-me arrebatar sim. Mas é Deus, não é o homem mandando o anjo arrancar a minha alma. Porque o modus operandi é assim: Gabriel, desce aqui, Gabriel. Arranca a alma dele. Desce agora para o inferno. Agora afasta, deixa ele desamparado. Aí apanhar uma surra, uma sova dos demónios para se converter. Agora, ui. Agora pega nele, traz de volta à terra. É o modus operandi do bandido. Porque isto é um banditismo espiritual. Isto é um sequestro das almas. Isto é uma lavagem cerebral, meu. Amém? Porque o arrebatamento, como eu digo, é bíblico. Abraão, Ezequiel e Daniel foram arrebatados. E Deus deu visões. Mas foram arrebatados pelo homem? Foram arrebatados pelo anjo Gabriel? Foram arrebatados com ordem ao anjo? Deus pode enviar o seu anjo, mas é Deus, não é? Oh, xalabasteri andalamaia. Nos arrebatamentos verdadeiros que tens na internet, da irmã Antónia Feitosa, da irmã Lia, vários outros que foram arrebatados em espírito, o irmão Angino de Brito, né? Tu não vais ver, glória a Deus, tu não vais ver um homem dizendo tu agora vais ser arrebatado agora. Porquê? Porque eu quero. Tu vais na igreja de Santidade e Arrependimento, chegas lá, só porque foste visitar a igreja, olha, agora o apóstolo, o profeta, o missionário, neste caso o suposto pastor, vai dizer para ti, olha, tu agora vais ser arrebatado. Porquê? Porque eu quero. Porque eu tenho esse dom, que eu tenho esse poder. Vou-te mandar para o inferno e vais apanhar uma salva dos demónios agora. Isso é sadismo, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não tem o menor nexo, irmão. Não tem. Isto não procede, irmão. Isto não procede. Então, para já começou a mentir. Era a única a ter. Já havia mais gente que tinha. Depois, veio com outra conversa, que era o primeiro. Depois já não era. Deu dito não dito. Depois o Kenzo é o primeiro, que o Kenzo nem existe. Então as pessoas estão vivendo o mundo da fantasia. O mundo da fantasia, meu irmão. Como eu digo, eu faço aqui uma prova com vocês. Se algum dos 40 e tal mil inscritos, 46 mil, 47 mil, nem sei. Que eu não estou à procura de inscritos, estou à procura da glória de Deus. Amém? Se algum dos cerca de 47 mil inscritos do meu canal tiver provas concludentes, provas
não é? Com documentais, não é dizer, ai, fulano diz que viu, Kenzo Prego diz que viu, diz-me, e a prova? Ah, eu vivi com Kenzo, comi com ele, e a prova? Não tem prova. Tem que ter documentos. Certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, não é? Tem que ter várias provas documentais. Eu darei 1000 euros para essa pessoa. Essa pessoa vai ficar com muito dinheiro, 4.000, cerca de 4.000 reais. Se for brasileiro, então, que a maioria dos seguidores de quem são brasileiros, maravilha. Amém? Então, para aí. Ricantalabasta. Eu pergunto, qual dos apóstolos, dos 12 apóstolos, ou até mesmo qual das 3 colunas, os 3 principais apóstolos, Pedro e João, tinha o dom do arrebatamento? Nenhum. Mas este homem é superior aos apóstolos. Porque ele agora, coisas nunca antes vistas e milagres nunca antes realizados, ele vai realizar. E aí está o problema. Quando a esmola é muito, o santo devia desconfiar, mas infelizmente não desconfia. Infelizmente não desconfia e por isso é levado na onda. Amém? Temos outros. Temos aqui coluna de luz, coluna de fogo, sinais do fim, coluna de fogo desce no altar do Quénia. Profeta Dr. David Ower. Amém? Temos aqui mais um falso profeta. Aleluia, que falsificou uma profecia que ele profetizou para a Torre Eiffel em França, não é? Falsificou e depois disse profecia cumprida quando veio o terremoto, creio que 2011, no Japão, tsunami, aleluia, que houve um reator que começou estourou e começou a vazar água radioativa para o Oceano Pacífico. Então, ele ali diz mais uma profecia cumprida quando ele nunca tinha profetizado nada. Acho que era Fukushima, não sei se é Fukushima ou o quê. Japão. Ele nunca havia profetizado nada para o Japão, mas depois disso já alterou, fez uma edição e cortou a referência à Eiffel e a Paris. E meteu torre. Quando eu falei torre, estava falando da torre do reator nuclear, para cumprir uma profecia. Um falsificador de profecias. Temos aqui o Dr. David Ower. Ele também ora e coluna de fogo desce do céu, supostamente. Coluna de fogo, coluna de nuvem. Este homem, ele intitula-se ele mesmo The Mighty Prophet of the Lord. Ele quer ser tratado como o poderoso profeta do Senhor. O mais poderoso profeta do Senhor. Aquele que tem o espírito de Elias. Não é? Ele primeiro dizia que ele tinha o espírito de Elias. Agora ele é as duas testemunhas. Portanto, é um falso profeta. Mais um falso profeta fazendo sinais. A coluna de fogo só aconteceu no Antigo Testamento. Mas agora, no Novo Testamento, temos aqui. Mas a Bíblia diz que o próprio falso profeta, o anticristo, vai fazer tão grandes sinais que até vai fazer descer fogo do céu à terra. Amém? Então temos vários falsos profetas. Não é só o brasileiro Júlio César. Não é só o canadiano ou canadense Benny Hinn. Glória a Deus. Não é? Famoso, não é? Famoso por mandar as pessoas para o chão com o paletó. Com ter o paletó ungido. Pastor, Deus não pode ungir a nossa roupa? Pode. Pode, irmão. Mas Deus não vai dar a glória ao homem. Para tu te exibires, para tu parecer que tem mais poder que toda a gente. Charamandalabasteria. Charabaragai. Ricantalamastéria. Oricantalamassuria andarramanagastoria. E Benin é ecuménico, meu irmão. Ensina heresias. Disse que não são 3 na Trindade. É um livro dele, Bom Dia, Espírito Santo. São 9. O Pai tem corpo, alma e espírito. O Filho tem corpo, alma e espírito. E o Espírito tem corpo, alma e espírito. Espera aí. Onde é que a Trindade são 9? Onde é que o Pai tem corpo, alma e espírito? Onde é que isso está escrito na Bíblia? A Bíblia diz em João 4:24, Deus é espírito, importa que o verdadeiro adorador o adore em espírito e em verdade. Então Benin, falso profeta. Agora vamos aqui ver esta coluna de fogo. Não é? Muita gente aceita o Dr. David Ower. Ai, mas ele orou, deixou o fogo. Ok, meu irmão. A Bíblia, foi Jesus quem disse que eles farão tão grandes, surgirão tão... falsos profetas e falsos reis farão tão grandes sinais e prodígios, se possível fora. Enganariam até os próprios escolhidos, que eu vos tenho perdido. Enganariam até os próprios escolhidos, se possível fora. Apocalipse, capítulo 13. Olha aí o que é que diz a Bíblia. Isto é forte. Apocalipse, capítulo 13. Mas não é todo o capítulo. Vamos ler aqui uma porção. Versículo 11. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes a um cordeiro, e falava como o dragão. Aqui é o líder religioso mundial. Amém? Ele parece um cordeiro, mas fala como o dragão, o diabo. Ou seja, blasfema de Deus, blasfema de Jesus, da palavra. Quem queria diga glória, tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Então é um bode. O que é que parece cordeiro, mas não é? É um bode.
é rebelde. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, do anticristo. Neste caso, a primeira besta é o anticristo e faz que a terra e os que habitam nela adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. Então, este homem vai ser usado, aleluia, glória a Deus, vai ser usado para a aparente ressurreição do anticristo. Vai receber um atentado à espada, um atentado de morte, e aparentemente vai ressuscitar pelo poder deste falso profeta, da segunda besta. É bem claro. Glória a Deus, rima e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra fizessem uma imagem da besta que recebera ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido desse espírito à besta. Então ele tem um grande poder. Vai vir um demónio do abismo e vai entrar na besta, e a besta aparentemente vai ressuscitar, para que também a imagem da besta falasse. Amém? Glória a Deus. Então ele vai orar, provavelmente vai ser este o instrumento de Satanás para que o anticristo ressuscite. Este falso profeta. E também vai dar espírito, ou seja, vai vir um demónio que vai falar através de uma imagem. Então uma imagem, algo tecnológico, pode ser um robô, pode ser um televisor gigantesco, vai falar, a imagem da besta vai falar. E fizesse fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então é bem claro, irmão. E bem claro, glória a Deus, Sharabacantola Mastéria. O próprio anticristo vai fazer milagres, meu irmão, na sua vinda. Glória a Deus, quem crê diga glória. Aleluia, Ricantola Mastéria. Segunda de São Licenses. Estamos aqui provando, irmão. Por A mais B. Segunda de São Licenses, capítulo 2. Segunda de São Licenses, capítulo 2, do 9 ao 12. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Milagres, sinais e prodígios de mentira. E com todo o engano de injustiça para os que parecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Agora vamos aqui a Apocalipse capítulo 16. Amém? Então o povo está seguindo os falsos profetas, irmão. O povo irá perecer. Ai, mas pregam santidade. O Dr. David Orr prega contra as roupas indecentes. Irmãos, o diabo conhece a palavra capa a capa. Ele vem com aparência de humildade, mas nega a sua eficácia com as obras. Ele vem vestido como ovelha, mas interiormente é lobo devorador. Professam que conhecem a Cristo, mas negam o seu poder com as suas obras. Aleluia, está lá em Colossenses também. Pregam santidade por fora. O diabo conhece a Bíblia capa a capa. O diabo também crê na Bíblia, também crê o que é sã doutrina, mas nem por isso obedece, ele engana. Então a sã doutrina é o isco que está no falso testemunho do Kenzatsushi, o isco que está na vida do falso profeta Júlio César, o isco que está na vida do falso profeta do Dr. David Howard. Todos estes três pregam a sã doutrina, mas é para enganar. Sã doutrina só do corpo, mas a sã doutrina inclui não idolatrar o homem. E a sã doutrina que eles pregam e os sinais que depois acontecem é para levar o povo à idolatria eles mesmos. Porque são coisas nunca antes vistas. Só na igreja deles acontece, só na vida deles acontece, só no ministério deles acontece. Só através deles acontece. Só eles é que são os bons, só eles é que têm amor pelas almas, só eles é que fazem as boas obras, dão lanches aos mendigos, e filmam, então ainda se exibem igual os fariseus. Só eles é que são usados como nunca outros foram usados. Nunca viram outras pessoas serem usadas tanto como eles. Então é bem claro. Olha aí, versículo 13. E da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vi sair três espíritos imundos, três demónios, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demónios que fazem prodígios, fazem sinais, milagres, maravilhas. Aleluia. Os quais vão de encontro aos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele dia do Deus Todo-Poderoso. Então, meu irmão, temos vendo aqui, meu. Dr. David Orr, olha aí. Glória a Deus, Dr. David Orr. Tem muita coisa aqui oculta do Dr. David Orr. Glória a Deus, quem querer diga glória. Dr. David Orr, verdadeiro ou falso profeta? Tem aqui um estudo muito bom aqui de um irmão. Está aqui o link aqui acima. Glória a Deus.
Diz aqui, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Aleluia. Mateus 11:3. A essa pergunta de João Batista, Jesus fez muitos sinais. Ordenou que se dissesse a ele. Depois falou sobre a envergadura de João, o maior dos profetas. Ambos foram perdidos por Malaquias. Um, o anjo do concerto, o outro, Elias. De modo que o seu aparecimento em cena era o cumprimento profético cabal. Antes do Messias vieram ladrões e salteadores. Atos relembra, porque antes destes dias levantou-se Teudas dizendo ser alguém. E depois desse ajuntou-se uns 400 homens. Foi morto. Todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Portanto, ele foi morto. Depois Judas o Elila levou muito povo após si, mas também este pereceu. Todos os que lhe deram ouvido foram dispersos. Atos 5, 36 e 37. Vários falsos profetas têm vários falsos cristos, falsos messias. Enfim, o concurso de falsos profetas, mestres e até messias alternativos sempre houve. Portanto, é uma coisa que não é de agora. Quando hereges de pequena monta vicejam, após denunciarmos os seus erros, a quem nos ouve, batemos umas panelinhas na sacada quando falam e está resolvido. Porém, quando surge alguém com reivindicações globais, profeta global, e a envergadura pretendida por Dr. David Orr, o keniano, aí precisamos de uma análise mais profunda. Sua mensagem, tanto quanto conheço, baseia-se em 3 pilares básicos: arrependimento e santidade. E qual é o pilar? Os pilares do falso profeta Júlio César, santidade e arrependimento. Aqui inverteu. Então ele deveria se basear, se calhar, quem sabe até era seguidor do falso profeta Dr. David Orr. Aleluia. Então aqui é arrependimento e santidade. No Júlio César é santidade e arrependimento. E a volta de Jesus. Entretanto, ao redor destes pilares crescem algumas ervas um tanto quanto estranhas ao cenário. Eu chamaria ervas daninhas. Assisti uma entrevista dele a um certo pastor, Alain, que deu em sua casa, onde relata o seu chamado. Doutor de alto nível, pesquisando a cor do câncer, AIDS, moléstias dessa ordem, foi instado a deixar tudo para profetizar, segundo ele, não ao mundo, mas à igreja. Então não. O Senhor o teria levado a uma reunião com Moisés, Daniel e Elias. Então ele foi levado para o céu e teve uma reunião com Moisés, Daniel e Elias. E dissera que ele seria o 4º profeta da terra daquela envergadura. Então vejam, já está aqui exaltação humana. Amém? Começamos a ter problemas. Primeiro, os grandes profetas eram chamados de baixo. Moisés, que não sabia falar. O pecador Isaías. Ai de mim, por isso sou um homem de lábios impuros e habito no meio de povo de impuros lábios, de Isaías. A criança Jeremias. Sou uma criança, não sei falar. O humilhado Ezequiel, cozinhando com esterco. Comendo comida cozinhada no esterco. O cativo escravo Daniel. O errante Elias, sustentado por corvos. Teve que fugir para não ser morto. E depois uma viúva. Nenhum deles começou o seu ministério de cima para baixo. Ademais, além disso, em português, ademais é muito usado no Brasil, aqui é além disso, o Senhor disse que o maior de todos é João Batista. Mas na visão de David ele ficou fora do G4, do grupo dos 4 maiores. Era Moisés, Daniel e Elias e o David Orr. E quantos dizem que o primeiro foi Abraão, o segundo foi Moisés, o terceiro foi o... Aleluia! O Davi Miranda, já mete o Davi Miranda. E o quarto é esses sucessores do Davi Miranda, N. Então existe muita fantasia por aí. Muita gente aí se exaltando. Cuidado. Aleluia. Diz a minha igreja é a igreja dos últimos dias. A minha igreja é a igreja revelada por Deus. Então é a igreja revelada por Deus. Eu tenho que sair da minha para ir para a tua. Toda a gente tem que sair, senão vamos todos para o inferno. Cuidado com essa história da igreja revelada por Deus. Deus revela a igreja, pode revelar sim. Mas Deus não vai revelar que a tua é a revelada ou a única. Não. Há muitas igrejas reveladas por Deus. Porque Jesus mandou pregar o evangelho a toda a criatura e por todo o mundo. Então em todo o mundo tem que haver igrejas reveladas por Deus. Não é só na tua nação, não é só na tua cidade, não é só no teu bairro. Não é só no teu país. Lá chorri cantou la masteria. Alabai rimenassa cantou vanagai. Cuidado. Aleluia. Ri cantou la masteria andanamaia. Roxo tocou vasneri andarai. Paulo, malgrado as suas credenciais, era da oposição. Depois de cair do cavalo, ou seja, ele perseguia o povo de Deus, os cristãos. Careceu de 3 anos de ostracismo. Um recall, rechamado espiritual para, enfim, entrar em cena. De vez, foi ele que ensinou. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, e isto não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Então, Paulo era... Aleluia! Outra coisa que me chamou a atenção foi que Deus teria apontado uma revelação qualquer com a mão esquerda, orando pela adesão do primeiro-ministro do seu país, e o instou a erguer a mão esquerda aos céus para firmar o compromisso. A mão esquerda. Coisa estranha. Revelação de Deus. E noutro contexto, que esqueço agora, a mão esquerda que aparece uma vez mais. Inevitável a evocação do ensino de Cristo,
que as ovelhas ficariam à direita, mas os bodes à esquerda. E o fragmento de Isaías diz: sustento com a destra da minha justiça. Aleluia, aleluia, quem crê diga glória. Acontece que se João Batista e Jesus foram previstos, e ainda estão as duas testemunhas vestidas de saco, as duas testemunhas do livro do Apocalipse, ele aparece num lapso bíblico que destoa desta forma divina de agir. Faz chover, prevê terremotos, tsunamis, glória a Deus, etc. Mas isto encaixa também nos artifícios de falsidade perdidos, porque surgiram muitos falsos cristos e falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios, se possível forem, enganariam até os escolhidos, conforme eu falei logo ao início. Um profeta deve ser conhecido pelos frutos, não pelos sinais. Não tenho conhecimento que a sua mensagem seca e ameaçadora tenha avivado igrejas por onde passa. O que tem frutificado é a idolatria. Um tapete vermelho ao redor do doutor. E porquê é que eu meto o meu título de doutor? Eu sou o doutor tal. Para alegar o que é a autoridade profética. Desde quando, irmão? Isaías era primo de um rei. Isaías era de descendência real. Aleluia. João Batista era descendente, era filho do sumo sacerdote. Eram homens da nobreza, da realeza, do sacerdócio. Eram homens grandes. E eles vão meter no título. Olha, o sacerdote João Batista. O monarca ou o príncipe Isaías. Eles não meteram esses títulos. Aleluia. Títulos humanos à frente. Para provar a sua autoridade profética ou para realçar que realmente foram chamados por Deus. Cuidado. Aleluia. Rimanaga, Shaya, Playa, Suri, Cantas, Neri, Andalabaia. Aleluia. É fanatismo, segue os seus seguidores. Nada cobra das suas visitas. Jacta-se disso. Mas isso não é credencial espiritual necessariamente. Claro, porque ele tem fontes de renda. Alguém paga as suas viagens. Ele tem os patrocinadores. O aperfeiçoamento dos salvos é obra do Espírito Santo, sem nenhum novo grande profeta. Aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1,6. Faz isso para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 14. Mas disse que já foi mostrado o anticristo. Portanto, o David Orr diz que já lhe foi revelado quem é o anticristo, mas ele não pode revelar. Espera aí. Deus não faz joguinhos com os seus profetas, tipo, eu sei, mas você não sabe. Como pretender ser uma voz à igreja, deve estar preparado para o pulo do gato sobre os incautos. Já temos uma palavra sobre tudo o que diz respeito à vida e piedade. Se eu quisesse caçar determinado animal, usaria como isca algo que ele gosta, óbvio. Então berrar algumas coisas que parecem bíblicas não me convence, quando tantas outras destoam. Minhoca parece alimento aos peixes, contudo é um disfarce da morte. Amém? Muito interessante este texto do irmão Lionel Eliseu Valer dos Santos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Muito interessante, muito revelador aqui. Amém? Normalmente eu dou só o meu estudo e não meto nenhum comentário de outro estudo, mas achei este estudo bem revelador. Então o David Orr, ainda para mais, ele disse, eu sou as duas testemunhas. É um falso profeta. Amém? Está enganando. Então todos estes estão enganando. Vemos também aqui uma questão aqui sobre os falsos profetas, glória a Deus, que o T.B. Joshua diz que tem a unção do telecomando. Portanto, um homem que tem um time de futebol, fundou um time de futebol, My People Football Club, que é a idolatria, a obra da carne, é contenda, porfia, dissensão, peleja, tem a obra da carne no futebol. Um homem que tem o Emmanuel TV, tem uma televisão que é o cálice de Satanás, é o olho do diabo. Aleluia, glória a Deus. Quem querer diga glória. Então um homem, falso profeta, ele diz que tem a unção do telecomando, e quando ele gira a mão, portanto, quando ele gira a mão para a direita, a pessoa se encurva para a direita. Se girar para a esquerda, encurva para a esquerda. Se ele rodar, a pessoa fica a rolar no chão. Se ele tombar a mão, a pessoa tomba no chão. Se ele avançar assim com a mão, a pessoa tomba para trás. Então, para aí, ele tem a unção. Se ele levantar a mão, a pessoa se levanta. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. O Benaim tem a unção do dominó. Quando o dominó cai, toda a gente cai no dominó. Então por aí vês, amém, que há um modus operandi, há coisas aí estranhas. A unção do telecomando. São sinais, nunca diz, são dons, nunca diz. Unção do telecomando, dom do telecomando. O outro tem o dom do arrebatamento. O outro tem o dom da coluna de fogo. O outro tem o dom do palto ungido. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Muito mais haveria para dizer. Anjos batendo asas. Ainda tem um detalhe aqui.
O Júlio César diz assim, olha, está um anjo ali em cima do altar, disse para uma jovem. Mandou ela virar de costas para o altar. Ele vai começar a bater as suas asas. Daqui a pouco vais ouvir o som das suas asas a bater nas tuas costas, sentir o vento a bater nas tuas costas. Então, culto aos anjos, Colossenses capítulo 2, versículos 8. Tendo cuidado que ninguém os faça presa sua por meio de filosofias e vestilizas. E não segundo Cristo, diz assim, tendo por pretexto de culto aos anjos. Vamos aqui para o culto aos anjos. Glória a Deus. Culto dos anjos. Amém. Fazem culto aos anjos. Culto dos anjos. Colossenses capítulo 2, versículo 18. Ninguém vos domine. Ou seja, ninguém vos domine. É seu belo prazer. Em quem diga glória. Ninguém vos domina com pretexto de humildade, ou seja, de santidade. Santidade e arrependimento. E culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não vistas tanto de balde, ou seja, em vão inchado na sua carnal compreensão e não ligado ao cabeça que é Cristo. Amém? Bem clara a palavra do Senhor, irmão. Então, temos aqui, o tema foi sinais nunca antes vistos, nem os apóstolos realizaram. Coisas nunca antes vistas, milagres nunca antes realizados e coisas que só aconteceram uma ou duas vezes na Bíblia, mas que acontecem na vida deles, porque eles são os poderosos, os todo-poderosos. Aleluia! Glória a Deus, quem crê diga glória. Mas poderíamos falar homem colado no altar. Também tem o homem colado no altar. A unção da osga aqui do... Homem colado no altar. Aqui, do falso profeta Júlio César. Amém? Homem colado no altar. É a unção da osga. A pessoa fica colada no altar. É porque aquele altar é muito poderoso. Então, sinais que nunca antes foram vistos nas igrejas verdadeiras são vistas nas seitas, nas falsas igrejas, né? Nas sinagogas de Satanás. Né? Milagres, sinais que nunca antes foram realizados, que nem os apóstolos puderam realizar, agora são realizados pelos falsos profetas. Amém? Então, aleluia, rouva lá, baixai. Não vais encontrar na Bíblia. A pessoa colada no altar ficou colado com cola. Ai, não consigo sair. Ficou paralisado, unção da paralisia. Então, são sinais nunca antes. É a unção da osga, então. Tem as ventosas. Aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, Arakamanaga. Foi Jesus quem disse: se possível for, enganariam os próprios queridos. Farão tão grandes sinais e prodígios. Se possível for, enganariam os teus próprios queridos. É que eu vou tenho perdido. Vamos concluir aqui só com Atos 9. Podia falar muito mais. Mas o que está aqui já é suficiente para abrir os olhos de muitos. Já é o suficiente. Já basta. Quem crê, diga glória. Atos capítulo 8. Do 9 ao 11. Estamos a falar da cidade de Samaria nos dias apostólicos, ou seja, há 2000 anos atrás. E estava ali, na cidade de Samaria, um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera o quê? A arte mágica. Então era mágico. E tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Eu sou um grande homem de Deus, eu sou um grande profeta. Eu nunca vi Deus usar tanto outro pastor como me usa a mim. Eu nunca vi Deus operar tanto nas outras igrejas como opera na nossa igreja. Ao qual todos o atendiam desde o menor ao maior, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. Não, isto é o poder de Deus, porque se há sinais é Deus. É Deus purinho. E atendiam-no desde há muito tempo. Atendiam-no porque desde há muito tempo já os tinha iludido com as artes mágicas. Ei, xarabacantá! Então, ele dizia que era o poder... As pessoas diziam que era o poder de Deus, mas era o poder do quê? De Satanás, dos demónios. Amém? Então, até que o Senhor falou: xarabacanto la mastéria. Amém? Abram a vossa pestana espiritual. Amém? Saiam da... Ricantola massei managai. Rovalaba cantora maracantora manacai. Jarabanagai pantora manacantora manacai. Ripalaba cantora manacastéria. Aleluia. Saiam do engano. Saiam do engano. Saiam da apostasia. Amém? Anjo bate asas dentro da igreja e assusta fiel. A pessoa fica assustada, fica com medo. Espera aí. Se vem de Deus, vem do capeta, meu irmão. Então sai do engano. Sai do engano. Muita gente está indo para o inferno.
aqui com estes falsos profetas, em nome de Jesus. Amém? Tu que ainda não aceitaste Jesus, aceita hoje. Jesus morreu na cruz para te salvar. Foi Jesus, não foi os falsos profetas, não foi nenhum destes que morreu na cruz para te salvar. Nem o Benin, nem o Júlio César, nem o Tibi Joshua, nem o Dr. David Oro, nenhum outro falso profeta. Mas foi Jesus quem morreu na cruz para te salvar. Tu que estás viado, reconcilia hoje. Tu que foste enganado pelos falsos profetas, pede perdão e sai dessas sinagogas. Não dês nem mais um tostão, nem mais um dinheiro para essa gente. Amém? Não deposites Pix nem dinheiro na conta destes falsos profetas. Amém? E dos seus seguidores. Gente que era desses ministérios e saiu também, ou que imitou e está com os mesmos sinais de engano. Engana-se. Sai dela, povo meu. Procura uma igreja séria. Procura um pastor sério para te congregares. Deus em Cristo vos abençoe.